Olá, meu nome é Dr. Vinícius Andrade, eu sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte e do exercício, e trabalho com medicina da obesidade. E hoje eu quero trazer um assunto muito interessante, muito importante, inclusive, que é muitas vezes confundido, né, dentro do consultório até hoje, dentro do tanto por parte dos médicos, por parte dos colegas nutricionistas, com a orientação, né, de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Será que é mesmo? Será que isso é importante de fato? Eu quero conversar com vocês a respeito desse importante assunto. Mas antes, vou pedir para você deixar um like. Se você não segue nosso canal, clique aí no botão aí para seguir nosso canal e deixar ativado aí o botão das notificações, porque a gente tem muito conteúdo muito interessante para você, ok? Então vamos dar sequência aqui, ó. Quero trazer para vocês algo conceitual antes. Por quê? Se fala muito que a diabetes é um problema da glicose. Olha, tem diabetes do tipo 1, tem diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é quando não existe insulina. A diabetes do tipo 2, existe insulina, só que essa insulina ela é resistente na célula. Ou seja, o que acontece é uma elevação dos níveis de insulina na diabetes do tipo 2. Aí, quando existe essa elevação dos níveis de insulina, na medida que a gente vai comendo, que a gente come, por exemplo, vamos colocar numa orientação básica, comer de 3 3 horas. Todo de 3 3 horas a gente tem picos de glicose. Qual que é o efeito da insulina nesses picos de glicose? A insulina aumenta também. E o que a insulina faz? Coloca a glicose para dentro da célula para ser utilizada como energia. O alimento que mais aumenta a insulina é o carboidrato, certo? Que entra como açúcar no sangue. Então, na medida que eu como ali carboidratos de 3 em 3 horas, dieta balanceada com carboidratos, ponto, eu estou tendo picos de glicose consequentemente, eu faço picos de insulina e essa insulina faz com que eu coloque a glicose para dentro da célula. Só que as pessoas não têm glicose alterada no início do problema, porque existem elevações de insulina consequentes, suficientes para eu colocar essa glicose para dentro da célula. Só que depois de um tempo, essa mesma insulina não dá conta mais de colocar tanta glicose para dentro da célula. O que acontece? Aí sim, vem a hiperglicemia, ou seja, a glicose alta no sangue. Só que o problema base não é a glicose alta, o problema base é a resistência da insulina, que a gente vai ver aqui na sequência. E o que é insulina? Insulina é um peptídeo, é uma cadeia de proteínas que se liga num receptor ali na célula e faz com que essa célula internalize, por vários mecanismos, internalize a glicose para então ser utilizada como fonte de energia. O que mais faz a elevação de insulina? Sim, é a glicose, os carboidratos que a gente come, os açúcares que a gente come da comida. Lembrando que carboidratos e açúcares são a mesma coisa, certo? Aí a pessoa pensa, não, eu estou comendo só um pãozinho de sal. Mesma coisa de comer açúcar, um arroz branco. Mesma coisa de comer açúcar. Aquilo ali é carboidrato e entra como açúcar na corrente sanguínea. Então, a diferença é imprescindível a gente entender. Na diabetes do tipo 1, existe uma lesão, uma anormalidade imunológica contra as células do corpo que fabricam a insulina, que são as células beta-pancreáticas. Existiu um problema imune, que foi uma agressão imune contra essas células beta-pancreáticas, ou seja, a pessoa passa a praticamente não ter fabricação, não ter produção de insulina. Já no diabetes do tipo 2, o problema é completamente distinto. Eu tenho ainda célula. No início, o que acontece é que a elevação persistente dessa insulina, ela vai levar a um quadro de resistência dessa célula. Por exemplo, imagina vocês que eu faço um estímulo com a pessoa, eu dou sempre o mesmo antibiótico. Chega uma hora que essa pessoa não vai responder esse antibiótico, existe resistência àquele antibiótico. Vamos supor que eu estou dando para a pessoa ali um hormônio, seja qual for o hormônio. Por exemplo, eu estou dando para essa pessoa uma testosterona. Essa testosterona chega uma hora que não faz mais efeito. Remédio para dor também.
tem o mesmo efeito quando eu dou repetidamente vezes. Esse remédio para dor não faz mais o efeito de antes, porque o receptor ele faz o que a gente chama de down regulation. Então, na medida que eu estimulo o tempo inteiro a minha produção de insulina, essa elevação persistente de insulina o tempo inteiro faz com que minha célula não mais ela não tenha a resposta adequada àquela mesma insulina. Cada vez mais eu precisando de mais insulina para fazer a mesma resposta. Aí chega uma hora que o meu pâncreas ele não dá conta de produzir tanto. Aí vem a hiperglicemia, mas aí o problema o leite já está derramado. É uma expressão popular. Então, no diabetes tipo 2, é uma doença caracterizada basicamente por resistência à insulina, que pode gradualmente levar a altos níveis de insulina e altos níveis de glicose no sangue. Pessoal, muito importante isso. Anos, mas anos depois. Isso aí costuma acontecer entre 20 e 15 anos depois. Só que esses altos níveis de insulina, a gente vai ver que tem uma consequência muito grave. A pessoa paga um preço muito alto por isso. Então, vamos lá. Caracterizando, o que é resistência à insulina? Que é muito importante a gente entender. É quando a nossa célula precisa de cada vez mais insulina para poder colocar a mesma glicose para dentro, para ser utilizada como fonte de energia. E por que isso acontece? Porque a vida inteira eu passei estimulando a produções de insulina, liberações de insulina, pão, bolo, biscoito, macarrão, arroz, batata, 3 em 3 horas. Isso fez com que eu fizesse picos de insulina a todo momento. E esses picos de insulina, eles acabam deixando a célula resistente a essa ação dessa insulina. Como eu falei, é mais ou menos como eu dar um antibiótico, a pessoa fica resistente àquele antibiótico. Um remédio para dormir. A pessoa acaba não tendo o efeito daquele mesmo remédio depois de um tempo, vai precisar de cada vez mais doses. Pessoa que bebe um álcool, usa alguma droga, ela vai precisar de cada vez mais a níveis maiores de utilização daquela droga, daquele álcool, para fazer os mesmos efeitos. Então, o nosso corpo ele faz como se fosse ele faz uma resistência àquele estímulo. Então, altos níveis de insulina o tempo inteiro faz a resistência de insulina. Existem outros mecanismos, esse é um mecanismo mais comumente aceito, certo? Então, se existe ingestão de muito açúcar ou amido, com frequência, né, como a maioria das pessoas fazem, a glicose no sangue aumentará com frequência e seu corpo precisará liberar muita insulina de forma repetida para lidar com esses picos de glicose. Lembre-se, é a glicose que faz a internalização, é a glicose que faz estímulo de insulina para colocar, e essa insulina sobe para colocar essa glicose para dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia. Agora, o problema com excesso de insulina é que a insulina alta é a que comanda a utilização de gorduras no corpo como fonte de energia. Quando eu subo a insulina, eu inibo o que a gente chama de lipólise, que é a queima da gorduras para ser utilizada como energia. Então, a insulina alta, eu não deixo que o meu corpo queime essas reservas que a gente tem de forma em gordura, de gorduras como fonte energética. Isso é péssimo, porque a gente vai ficar num estado quase que o tempo inteiro de armazenamento de energia. Quem precisa emagrecer já sabe, se você está comendo, está estimulando a insulina o tempo inteiro, você não vai conseguir utilizar as suas gorduras como fonte energética. Além disso, a insulina ela retém sódio e água, isso aumenta a pressão arterial. Grande maioria das pressões arteriais que a gente vê, que a gente fala que é pressão essencial, elas, na verdade, elas são causadas por excesso de insulina, resistência à insulina, que faz retenção de sódio e água a nível tubular renal. Além disso, existe a vasculopatia da insulina. A insulina ela faz uma lesão vascular, uma lesão de todos os vasos do corpo, e essa lesão é realmente grave. Todos os vasos são acometidos. Os vasos aqui oftálmicos, os vasos que são coronarianos, os vasos da perna, que muitas vezes as pessoas têm que amputar, certo? Além disso, a própria insulina, a insulina ela aumenta a inflamação de baixo grau através de vários mecanismos, aumento de TNF-alfa, de interleucina 6, que são mediadores pró-inflamatórios.
Agora, nós temos também, depois de um tempo, com esse tempo todo de evolução, aproximadamente 15 anos de evolução, aí a pessoa cursa com excesso de glicose detectável. Mas antes disso já vem com uma evolução progressiva com elevações de níveis de glicose, e isso faz uma caramelização de praticamente todas as estruturas do corpo. Isso leva também a um processo inflamatório e estresse oxidativo ruim, péssimo e que é extremamente deletério, está associado a envelhecimento, a inflamação, a cânceres, a fígado gorduroso, associado a AVCs, associado a coronariopatias, doenças do coração, arritmias, ou seja, existem vários processos que são ruins, que são patológicos associados ao excesso de glicose, mas isso só acontece anos depois que a gente já tem um processo ruim também acontecendo por conta do excesso de insulina. Então, o que a gente precisa entender é qual é o melhor café da manhã para o diabético. Olha, o melhor café da manhã para o diabético é não tomar café, porque a forma mais importante que a gente tem de não estimular a insulina é exatamente não se alimentando, fazendo um jejum. Isso é uma forma maravilhosa de você não estimular a insulina e de você fazer aí com que você não tenha pico de insulina, que é, no final das contas, o que vai levar você a ter hiperglicemia. Mas é muito importante, presta atenção, pessoal, se você utiliza insulina ou utiliza remédios que fazem liberação de insulina, glicazida, glibenclamida, é muito importante que você faça isso com acompanhamento adequado. Então, o melhor café é não estimular a insulina, o melhor café é não estimular a insulina, ou seja, não tomar café, que é a melhor forma de não estimular a insulina. A proteína tem sim uma estimulação da insulina, mesmo que muito menor do que carboidratos. Carboidratos a gente já falou que é péssimo para isso, e gorduras, elas são realmente muito pouco. O melhor macronutriente que a gente tem para não estimular esses picos de insulina. Mas se você quiser tomar café, então, vamos lá, evitar isso aqui, ó. Pão, bolo, biscoito, macarrão, arroz branco, donuts, assim, biscoito de champanhe, waffles, assim, isso é péssimo. Isso tem gordura trans, isso tem açúcar refinado, tudo, industrializado, péssimos. Isso é bônus, isso aqui, horroroso, certo? Isso aqui também, aqui embaixo, banana, banana, tem uma banana aqui que é 20 gramas de carboidrato, é uma bomba de carboidrato, batata, farinhas, grãos, macarrão, evitar isso aí, certo? Pãozinho, pão de sal. Se você tem diabético, não tem que comer pão de sal. Se você, eu estou comendo um pão integral, é a mesma coisa. Você tem um estímulo um pouco menor de insulina, mas você ainda assim vai fazer hiperglicemia com aquele pão integral, certo? Evitar, então, alimentos ricos em amido, pão, macarrão, arroz branco, batata, processados, biscoitos, farinhas, óleos vegetais também. Não está aqui, mas os óleos vegetais são muito inflamatórios. E, ao invés disso, você vai comer queijos amarelos, porque são gordurosos e tem menos lactose, cortes de frios, vai comer azeitonas, você vai comer amêndoas, a do Pará aqui, né? Faltou. A do Pará e avelã. Tem aqui, essa aqui que eu esqueci qual que é. Bom, ovos também. Ovos é um alimento que é essencial para a gente, que se a gente está precisando reverter doenças metabólicas e emagrecer, certo? Como alimentos não processados, carne, peixes, ovos, vegetais que crescem acima do solo, gorduras naturais como manteiga, azeite, gorduras das carnes. Ovos, pessoal, ovos e queijos amarelos, pode fazer omelete, pode fazer mexido, pode fazer, enfim, o modo de preparo não importa muito, desde que você não utilize óleo vegetal, porque eles são inflamatórios, e desde que você não coloque ali com um pãozinho de sal, que isso é péssimo, ok? Quero agradecer vocês, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou, e a gente vai vir aqui sempre com novos conteúdos que são interessantes, que a gente precisa passar para vocês, formas de reverter de fato a diabetes, ok? Um abraço e até a próxima!